E, por último, após o milênio, no final do milênio, serão batizados com fogo que nunca se apagará. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Estes são os batizados com fogo. No capítulo 3 de Mateus, o versículo 12, versículo 11, se trata exatamente disso. Dois grupos. Um grupo que vai ser batizado, que é a igreja fiel, com o Espírito Santo, e outro grupo que é batizado com fogo, que é o juízo eterno, pois este grupo não se arrependeram. O grupo dos fariseus, doutores da lei, e o grupo dos publicanos. Os publicanos representam aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, e são selados, por cumprir os mandamentos, são selados com o Espírito Santo de Deus, são batizados com o Espírito Santo de Deus. O outro grupo, que é representado pelos doutores da lei, os fariseus, em todas as épocas, é o outro grupo que não aceitou o conselho de Deus, ou seja, o mandamento de Deus, a palavra de Deus em Cristo Jesus, não aceitou. Esse é o segundo grupo que será batizado com fogo que nunca se apagará, que é a condenação eterna. Como a gente acabou de ler, Apocalipse 20, versículo 15, será lançado no lago de fogo. Por quê? Porque o seu nome não está escrito no livro da vida. E por que não está escrito no livro da vida? Porque não houve arrependimento, e não havendo arrependimento, a pessoa não aceita Jesus. Se nós não se arrependermos e não aceitar Jesus, está destinado à condenação eterna. É simples assim, porta estreita e porta larga. Vamos tratar de um texto, vamos voltar lá em Mateus, capítulo 3, o versículo 12. Vamos tratar de uma forma diferente, em nome de Jesus. O versículo 12 está escrito: em sua mão tem a pá, vírgula, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui nós aprendemos vários princípios. Primeiro, ele tem na sua mão a pá. O que significa isso? Jesus, ele é a própria pá que fará a divisão. Aqui é a linguagem simbólica, onde é usado um pano de fundo do período onde o povo conhecia bem essa mensagem, pois quando fala da eira, é uma área de terra batida, onde ali era recolhido os trigos, os cereais, para o processo após o colhimento, era levado para aquela eira, que é uma área grande, batida, né, acimentada, para ali fazer o trigo e os cereais passar pelo último processo, que é a separação do trigo da palha. O trigo ele desenvolve dentro da palha como os outros cereais também. Então é necessário passar um processo onde ali vai ser batido e ali separado a palha do trigo. O trigo representa a igreja pura, lavada, que é batizada com o Espírito Santo. A palha representa os pecadores que não se arrependeram, aqueles que não foram justificados pelo sangue de Cristo porque não creram, não acreditaram. Esses dois grupos. Então o Senhor usa isso como pano de fundo. E nós vemos aqui que ele tem a pá. Biblicamente falando, Jesus, ele é a pá. Mateus 25, a partir do versículo 30 está escrito: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá também aos que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O versículo 46 está escrito: e irão este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus é a pá. O versículo 32 de Mateus 25 deixa claro isso. Ele vai fazer uma divisão. Ele é a própria pá. Ele vai separar um grupo que são ovelhas, colocado do seu lado direito, trigo, salvos, porque receberam Cristo e foram selados com o Espírito Santo. E ele vai colocar à sua esquerda os malditos, que representam os mesmos que ele está falando lá, que é a palha, que não receberam o conselho, não se arrependeram. Esses são os grupos dos fariseus, dos doutores da lei, de todas as épocas. De todas as épocas, esses são esse grupo. Aqui nós vemos claramente o Senhor fazendo a divisão. Jesus, ele é a pá. E quando ele vier, ele vai dividir, ele vai fazer a separação. Segundo,
O celeiro. O que é o celeiro? Vamos ler aqui em 13, Mateus capítulo 13, o versículo 38. Está escrito: o campo é o mundo. O que é a eira? É uma área de terra batida, onde era recolhido os cereais, o trigo, e ali passava pelo processo onde havia divisão do trigo da palha. Havia divisão na eira. O que a eira representa biblicamente? O mundo. Nós estamos no mundo. O campo é o mundo. E o que tem no mundo? Vamos continuar o texto aqui. A boa semente são os filhos do reino. É a mesma coisa que João Batista está falando. A boa semente são filhos do reino. Esses são os que são batizados com o Espírito Santo. É o mesmo que o trigo. Esses são os filhos do reino. E a palha, vamos continuar lendo aqui. E os joios são os filhos do maligno. Os joios são os mesmos que a palha, de Mateus capítulo 3, os textos inicialmente lido. É a mesma coisa, está tratando do mesmo assunto, com simbologias parecidas, mas uma mensagem que traz algo profundo para nós. Então nós temos a eira aqui, campo, e nós temos aqui aqueles que são batizados com o Espírito Santo, os filhos do reino. E nós temos aqui a palha, os filhos do maligno. É exatamente isso que a palavra de Deus está falando ali sobre o juízo final. No versículo 10 fala: e agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda ave que produz bom fruto, toda ave que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Que fogo? O fogo eterno, que é o juízo eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e o versículo 14. E nós podemos ler também Mateus 25, o versículo 41, o texto anteriormente lido. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é exatamente este assunto que João está tratando. Espero que os irmãos tenham compreendido sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. São dois povos distintos, os filhos de Deus e os filhos do maligno, que é a palha, filho do maligno, e os batizados com o Espírito Santo, que é os filhos do reino. Celeiro, céu. Eira, o campo, o mundo. E aqueles que serão remidos, os batizados com o Espírito Santo. Talvez você que não conhece a palavra de Deus, ainda não é um salvo em Cristo Jesus, pois não se arrependeu e não entregou a sua vida para Cristo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Arrependei-vos. Quero ler mais um texto aqui com os irmãos, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Evangelista Marcos, capítulo 1, o versículo 14 e 15 está escrito: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Grupo selado com o Espírito Santo. Mas aquele que não crê será condenado. O outro grupo que será, ou seja, batizado com fogo que nunca se apagará. Nunca se apagará. Por quê? Porque é eterno. Esse fogo que vai consumir todos os pecadores é eterno. Por isso que está escrito, não somente fogo, mas fogo que nunca se apagará. Não seja participante do grupo onde vai cair nessa condenação eterna, rejeitando o sacrifício do Filho de Deus. Mas seja do grupo que vai ficar à destra de Deus, à destra do Senhor, à sua direita, o que faz parte das ovelhas. Não seja um bode, não rejeite a cruz de Cristo, não rejeite o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e o tempo da vinda do Senhor está próximo. Que Deus os abençoe grandemente a todos vocês em Cristo Jesus. Ficar na paz do Senhor.